agradecemos sua participação. Juliana, boa noite. Luz, boa noite para você também. E agora eu quero convidar a doutora Maria Eulina, médica neurologista infantil, médica do SER, APAI do Mato Grosso do Sul. Boa noite, doutora. A senhora pode também fazer sua autodescrição? Boa noite. Eu sou morena, meu cabelo é castanho escuro, chanelzinho, e hoje eu estou com uma blusa verde clara e um sorriso gigante no rosto. Estou muito feliz de estar aqui nesse colóquio, agradeço a equipe por ter me chamado, a equipe organizadora. A gente agradece. Passa a palavra à senhora, por favor. Bom, eu fui convidada a falar um pouco a respeito do transtorno do espectro autista, né? Assim, conceito, etiologia, essas coisas. Vou tentar não me estender muito. É claro que se a gente começar a falar sobre detalhes, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, enfim, eu quero saber se vocês estão tendo acesso aos meus slides aí. Ah, perfeito, Assim. ótimo. Ótimo. Bom, então, próximo. Aí, por que que a gente está falando sobre TEA? Ultimamente, tem se falado muito sobre TEA, né? Por quê? Próximo. Então, na verdade, os dados do IBGE de 2022 estimam que mais ou menos 2 milhões de brasileiros estão dentro do transtorno do espectro autista. A população total no país, 2022, é de 200 milhões de habitantes, o que significa que mais ou menos 10% da população estaria dentro do espectro. Próximo. Pode passar. Bom, até 1970, mais ou menos, a gente tinha um autista para cada 10 mil casos. De repente, agora, 2021, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, publicou dados recentes, né, falando que se você pegar um grupo de crianças de 8 anos, né, um grupo de 44 crianças, uma delas vai estar dentro do transtorno do espectro autista. Próximo. Então, a estimativa atual mundial é 70 milhões de pessoas pelo mundo, segundo a ONU. Inclusive, tem alguns estudos mais atuais ainda, falando que a incidência estaria aí em torno de 1 para 30. Se você pegar crianças e adolescentes até 17 anos, a incidência atual estaria de um indivíduo a cada grupo de 30 pessoas está dentro do espectro. Próximo. Então, é claro que a gente está falando muito sobre TEA, né? A gente mudou essa incidência, essa prevalência. E aí se pergunta por quê? Por que que, de repente, mudou tanto isso daí? Será que é porque a gente está conseguindo identificar de forma mais efetiva aqueles indivíduos com bom funcionamento? Porque quando a gente fala em incidência para cada 10 mil, a gente estava falando daqueles autistas graves, né? E agora, quando a gente fala em espectro, a gente está falando do leve, do moderado e o grave. Então, na verdade, houve realmente uma ampliação aí desse leque. Pode ser também que a gente aumentou os fatores de risco. Até pouco tempo atrás, mãe gestante que tinha pressão alta, que tinha diabetes, a chance de óbito, não só da mãe como do bebê, né? Bebê e da mãe, eram grandes. Hoje em dia, a gente, graças à tecnologia, a gente tem feito com que muitas dessas crianças nasçam e vão para casa. Prematuros, pequenininhos, ficam aí algum tempo internados e vão para casa também. Então, a gente está aumentando alguns fatores de risco que podem sim estar associados ao aumento de incidência do TEA. E, claro, já falei, as mudanças do critério diagnóstico. Agora a gente fala em espectro. Próximo. Bom, então vamos agora falar sobre etiologia. O que a gente sabe a respeito do que causa o transtorno do espectro autista? Próximo. A gente não sabe quase nada, tá? Ainda é muito obscuro. Próximo. Então, assim, a gente sabe que temos um grupo de genes que, em determinada combinação, vai fazer com que haja uma alteração da estrutura e alteração da sinapse do cérebro. Nós já sabemos que tem vários genes envolvidos aí, levando à alteração das redes neurais. Por isso que a gente tem gênios com uma incidência maior.
Quando você tem gêmeos dizigóticos, ou seja, 2 bebês na barriga da mãe, com 2 placentas, 2 bolsas, a chance dos 2 estarem dentro do espectro é em torno de 27%. Agora, quando você tem apenas uma bolsa, uma placenta e 2 bebês, gêmeos monozigóticos, essa incidência, em alguns estudos, chegam até a 96%. Então, sim, a gente tem realmente um fator genético muito importante. Mas não é só isso, a gente tem também alguns desencadeantes ambientais. Próximo. Então, a gente já sabe alguns fatores de risco, mas é importante a gente deixar bem claro que esses fatores de risco por si só, eles não levam ao TEA, tá? Você tem que ter uma combinação genética e ambiental. Então, algumas coisas, por exemplo, como o irmão com TEA, né? Então, nós sabemos que quando você tem o irmão, alguma criança na família com TEA, os irmãos vão ter uma maior incidência. A idade paterna com mais de 40 anos, ao contrário do Down, onde a idade da mãe é um fator predisponente de aumento de incidência, no caso do TEA é a idade paterna. Peso de nascimento menor que 2,5 quilos, então crianças que são pigs, porque, por exemplo, a mãe tem pressão alta. Prematuridade, crianças que nascem com menos de 35 semanas. Mãe que durante a gestação fez uso de álcool, de drogas, ou infecções como sífilis, por exemplo, né? Então, são fatores que a gente sabe que isolados não causam TEA. Próximo. Em 2020, a Sociedade Brasileira de Pediatria, seguindo uma diretiva da Sociedade Mundial de Pediatria, deixou bem claro para nós que dos gatilhos que muito provavelmente está ligado ao aumento de incidência do TEA em indivíduos que têm uma predisposição genética é o uso de telas, né, o abuso de telas, na verdade. Então, o que se sugere? Até mais ou menos 2 anos, a orientação é que não se dê absolutamente nenhuma tela às crianças. Crianças de até 2 anos não devem brincar com tablet, assistir televisão, nada, zero. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. 6 a 10 anos, 1 a 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, aí 2 a 3 horas por dia, não mais do que isso. É claro que a gente acabou de passar por uma pandemia, onde nós sabemos que muitas vezes não tínhamos aonde levar essas crianças, o que fazer com essas crianças, e acabou-se que realmente tivemos que permitir que elas estivessem mais ligadas às telas. Talvez a gente tenha aí um aumento, inclusive, de incidência por causa disso. Próximo. E então vamos falar sobre alguns sinais de alerta. É importante deixar claro que o sinal de alerta não quer dizer que você que está aí me escutando, né, a gente que está assistindo, se algum parente seu, um filho seu, tem algum desses sinais, quer dizer que é TEA. Não. Esses sinais que eu vou falar agora são alguns indicativos que você deve ficar assim com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Apresentou, manteve-se, vamos procurar um especialista, vamos procurar um neurologista ou um psiquiatra infantis para avaliar, para ter certeza que não é nada mais grave. Próximo. Então, aqui, olha só, a gente tem à nossa esquerda o normal, né? Na hora que a mãe vai dar o peito, olha só o contato visual, a interação do bebê com a mãe. Quem foi mãe, deu peito, a mamadeira, sabe que essa carinha aí de felicidade é aquilo que a gente vê no nosso bebê. Do lado direito, já tem um comportamento que não é usual, né? A criança não faz o contato visual com a mãe. Quer dizer que é TEA, com certeza? Não. Pode ser, por exemplo, uma alteração oftalmológica, né? Mas a gente tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. Próximo. Olha só esse bebezinho prematurinho à nossa direita em cima, superior. Olha só a carinha dele olhando para a mãe, né? Então, isso é o que a gente tem, esse apaixonamento do bebê. Ele procura o olhar da mãe. E abaixo, à direita inferior, tem um bebê que não está olhando para ninguém, olha para o vazio. Isso nos preocupa. Próximo. A mímica, né? À nossa esquerda, a gente tem um bebê sorridente. Então, assim, o bebê, de 6º mês em diante, é um bebê que sorri, que tenta chamar atenção, que faz murmúrios, né? Lalação, gorjeios, porque quer chamar atenção, né, da gente. Aquele bebê muito sério, muito quieto, a gente tem que ficar um pouco preocupado. Próximo. Bom, o balbucio.
No entorno do 6º mês, o bebê começa a fazer sons, né? A impressão que dá é que ele quer conversar com a gente, realmente. É o que a gente está vendo aqui, principalmente no canto inferior direito, né? Isso é o que nós temos, isso é o normal. A criança quer conversar com a mãe, com o cuidador. Próximo. Então, essa interação com o outro é uma coisa que a gente sempre tem. Olha só esse bebezinho aqui à esquerda, dentro do berço, erguendo, desculpe, à direita, dentro do berço, erguendo a mãozinha, quer sair do berço. Isso é o que a gente tem, né? A criança que fica o tempo todo brincando, preferindo brinquedos ao rosto humano, como é esse caso aqui da foto no canto inferior esquerdo, isso deve chamar a atenção da gente. Próximo. Aquela criança que não estranha, né? Não estranha nunca. Então, assim, vai no colo de todo mundo e nunca chora. Ela não é simpática, tem alguma coisa acontecendo. A partir do 8º mês de vida é normal, é saudável. A criança tem que chorar, tem que estranhar uma pessoa que ela não tem convivência. Próximo. Irritação extrema. Pode ser uma esofagite? Pode. Mas a gente tem que observar essa criança de perto, acompanhar os marcos do desenvolvimento. Próximo. A gente que tem criança pequena em casa, a gente sabe que é muito difícil a introdução de novos alimentos, passar para o pastoso, passar para o sólido. Agora, no caso do TEA, acontece, assim, uma dificuldade muito importante. Próximo. A criança que fica lá no cantinho do berço, brincando, feliz, não quer saber de sair, você chega perto do berço e ela não te olha, não põe os bracinhos para fora pedindo colo, como é o caso aqui à nossa direita, tem alguma coisa estranha, tem que ser pesquisado. Próximo. Essa figura que nós temos à esquerda é o usual, é o normal. Então, na hora que o pediatra vai examinar um bebê, ele olha para o rosto do pediatra, ou para brincar ou para chorar, né? Dependendo da faixa etária. E isso que você tem aqui à nossa direita, a criança prefere o brinquedo ao olhar, prefere o brinquedo do que olhar para o adulto que está ali próximo dela, isso não é uma coisa esperada. Próximo. Desde o começo, a criança tem muita atenção à fala humana, melodia da fala. Após os 3 meses de idade, ela já começa a identificar a fala dos pais, do cuidador, começa a mostrar reações corporais. Então, na hora que o pai chega e começa a falar, ela busca, ela vira o rostinho, ela busca com o olhar, ela já sabe identificar que é alguém que ela gosta, o pai, a mãe. A criança que está no espectro, ela pode ignorar ou ter muito pouca resposta aos sons da fala. Às vezes a mãe chega e fala assim, olha, eu tenho que chamar, e é difícil me atender. Às vezes eu tenho que pôr a mão e sacudir. Aí que essa criança olha para mim. Então isso é uma coisa usual. Próximo. No início, o choro de qualquer bebê é um choro indiscriminado. Lá pelos 3 meses, já começa a ter formatações diferentes para o choro. Então, a mãe mesmo já sabe, olha, está chorando de fome, né? Está chorando porque está com a fralda suja. Então, isso vai se organizando. Próximo. Agora, a criança com TEA, ela pode ter um choro indistinto nas diferentes ocasiões. E pode ter frequentes crises de choro duradouro, sem fator desencadeante, difícil de ser acalmada, né? Que muita gente chama até de birra, que eu acho que é um tema muito simplista para um quadro tão importante. Na verdade, a criança fica desestruturada com algumas situações que às vezes a gente tem até dificuldade em saber o que é, tá? Próximo. As crianças, em geral, em torno de 1 aninho, já estão explorando objeto, diferentes formas, né? É fácil dar um presente para um bebê de 1 ano. Sendo colorido, barulhento, as crianças adoram. Quando você tem uma criança dentro do espectro, você pode ter uma ausência ou raridade nesse comportamento exploratório. Próximo. Crianças com 6 a 12 meses começam a apresentar diferentes comportamentos, assim, antecipatórios, né? Então, a mãe chega perto do berço, a criança já começa a erguer o bracinho pedindo colo para sair do berço. Dali a pouco, a mãe já começa a ensinar em torno de 10 meses, mais ou menos, né? Começa a ensinar o beijo, começa a ensinar o tchau, palminhas. As crianças no espectro, elas não têm dificuldades nessa imitação
desses comportamentos, até porque elas têm dificuldade de compreender a finalidade, tá? Então, olha só nesse nosso quadrinho aqui, superior esquerdo, né? O bebê pequenininho já está aí beijando a mãe com a boquinha aberta, enquanto que no inferior esquerdo, a criança nem tenta imitar a mãe. É claro que quando a gente vai dar esses exemplos, a gente tem que deixar bem claro que você tem diferentes graus, né, de intensidade, de qualidade. Nem toda criança que está no espectro vai ter essas características dessa maneira como eu estou falando. Por isso é tão difícil fazer o diagnóstico. Próximo. Agora, uma coisa é certa, as crianças que têm atraso na fala, a gente tem que sempre pensar nesse diagnóstico. No quarto mês, a criança vai já apresentar alguns balbucios. Depois vem as risadas, né? 15, 16 dias de vida, a criança já começa a esboçar um sorrisinho, né? E gargalhadas lá pelos 8, 9 meses. Crianças com TEA tendem ao silêncio, não manifestam amplas expressões faciais com significado, em geral. Próximo. Crianças com 6 meses, mais ou menos, ela começa a atender quando se é chamado pelo nome, tendendo a ignorar ou reagir apenas após a insistência ou toque quando está dentro do TEA. Próximo. 12 meses, mais ou menos, está aqui a criança, batendo palminhas, tchau, beijo. Dentro do espectro, pode não repetir esse gesto, ou só fazê-lo quando você pede muito, e muitas vezes faz fora de contexto, porque ela não entende a função do gesto. Próximo. Nós somos seres gregários, nós seres humanos, a gente gosta de viver em grupo, né? A partir do 6º mês, mais ou menos, a criança começa as brincadeiras sociais. Por exemplo, você pega uma bolinha e você joga um lenço em cima. Essa criança vai ficar olhando fixamente para esse lenço porque ela sabe que tem alguma coisa ali embaixo, ela sabe que a bolinha está escondida, né? Ela começa a brincar com o examinador. Procura o contato visual, mantendo a interação com o examinador. A criança do espectro, ela pode precisar de muita insistência do adulto para se engajar nas brincadeiras. E algumas vezes é mais difícil ainda porque ela tem dificuldade de entender as regras. Próximo. Bom, a criança com TEA, ela tende a explorar menos objetos, muitas vezes ela vai preferir partes do que o todo, então ela prefere brincar com as rodinhas do que com o carrinho inteiro, ela prefere brincar, por exemplo, com coisas da nossa cozinha, como tupperware, colher, do que com brinquedos. A função do brinquedo é difícil para eles. Próximo. Então, veja só essa criança aqui no quadrinho à nossa esquerda. Não está dando função para o velocípede, né? Prefere brincar ali de girar a rodinha. E à direita também não está brincando com o carrinho, ele está olhando a rodinha. Próximo. Olha só essa criança à nossa direita, olha o brincar dela. Tem um monte de brinquedo lá atrás, mas ele quer brincar com clipes, enfileirar esses clipes, esse é o brincar dele. Próximo. Aí, né, a gente vai trabalhando assim, macaca velha, né? Falam assim, eu pergunto lá na minha consulta, e aí, ele brinca? Ah, ele brinca, ele adora brincar de carrinho. Falei, que legal. Agora eu já sei, né? Eu pergunto, mas como que ele brinca? Olha só essa foto desse menino aí, nessa figura central. Muitas vezes o brincar é simplesmente enfileirar. Isso não é função. Quando a criança não dá função ao brinquedo, a gente se preocupa. Próximo. Até os 2 anos de idade, além do atraso da linguagem, você também tem que pensar em alterações sensoriais como uma dica, que de repente essa criança está dentro do espectro. Então, aquelas crianças que têm grande dificuldade em caminhar descalça na areia, na grama, caminha sempre na ponta dos pés, você tem que pensar numa alteração sensorial, né, tátil. A criança que tem dificuldade em lavar o cabelo, cortar o cabelo, assim, aquela coisa exagerada. Barulho, a mãe fala que liga o liquidificador, a criança sai desesperada, correndo, por medo daquele barulho. Ou até a seletividade alimentar, que nada mais é do que uma alteração sensorial gustativa, dependendo da textura, da cor, do sabor, é extremamente agressiva, aquela criança não suporta isso, e aí vem a seletividade. Próximo. A dificuldade de manter o olhar com o interlocutor. Então, olha só, a nossa direita inferior aqui, olho no olho. Isso é o normal, né? E na figura atrás, a criança está olhando o queixo do pai. Muitas vezes olha o queixo, olha o ombro, mas é uma dificuldade de olhar para os olhos.
Próximo. Isolamento social. Então, essas figuras aqui, são muito comuns as mães receberem isso da escola, uma foto, um vídeo, né, mostrando que essa criança tende a ser isolada, uma grande dificuldade nessa interação social. Próximo. Então, essas são algumas dicas que a gente tem que ficar assim com a pulguinha atrás da orelha. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o quadro clínico. Próximo. Então, o que é? Primeiro vamos definir o que é o TEA. Quando a gente fala TEA, a gente fala um transtorno do desenvolvimento neurológico, tá? Então, você tem um cérebro em formação, e aí vai se apresentar esse transtorno, levando a um comprometimento da comunicação e interação social, englobando comportamentos restritos e repetitivos. Próximo. Você tem 3 eixos aí comprometidos, em maior ou menor grau, que é o relacionamento interpessoal, a alteração de comportamento e a comunicação. O atraso da fala é sempre a queixa mais comum que a gente pega no consultório e que a gente tem que valorizar e começar a acompanhar essa criança. Próximo. Agora, esses sinais, esses sintomas, têm que se apresentar até os 36 meses, tá? Então, uma criança que estava ótimo, com 5 anos para de falar, você não vai pensar em TEA, tá? Você tem que pensar em outras doenças. É bem verdade que quando você fala em TEA leve, você vai fazer o diagnóstico bem mais tarde, lá pelos 6 anos, porque vai depender das demandas. Então, você tem uma demanda pedagógica, social, que a criança que está no espectro, na forma TEA leve, que muitas vezes não teve atraso na linguagem, aí, com 6 anos, vai começar a apresentar algum sinal diferente, e aí vai até o especialista. É importante deixar bem claro para vocês que hoje em dia, qual que é o consenso? O consenso para fechar o diagnóstico, essa criança tem que ter 4 anos, ela tem que ter um certo desenvolvimento neurológico, né? Então, quando aparece alguma criança lá no meu consultório, com atraso na linguagem, com alguns sinais e sintomas sugestivos de TEA, eu falo exatamente isso para as famílias. É sugestivo, ou é altamente sugestivo. Mas a gente tem que esperar ter 4 anos para a gente fechar o diagnóstico, tá? E para a gente poder falar se o nível 1, 2 ou 3, a gente tem que esperar ser um pouquinho mais velho ainda, em torno dos 6 anos, para a gente poder classificar, né, em nível 1, 2 ou 3, e assim ajudar ainda mais essa criança com relação às suas estimulações. Próximo. Também em diferentes níveis, a gente tem outros sintomas, como as estereotipias, por exemplo, o flapping, que é aquela criança que caminha na ponta do pé, padrões repetitivos obsessivos, agitação, autoagressão, distúrbio na alimentação, que seria a seletividade alimentar, a resistência ao aprendizado daquilo que não interessa, brincar pobre, muitas vezes as crianças não dão função ao brinquedo. Próximo. A compulsão por água, né, ou objetos que rodam. A criança às vezes roda em torno do próprio eixo, ou pega objetos e brinca o tempo todo rodando esses brinquedos. Prejuízo na imaginação, inflexibilidade a mudanças, difícil para ele sair da rotina, prejuízo na comunicação verbal ou não verbal, com atraso na linguagem. Bom, próximo. Quando a gente fala em linguagem, a gente tem que sempre lembrar que tem alguns marcos. Muitas vezes a mãe fala assim, eu não procurei antes o neuro, porque o pediatra falou que cada criança tem o seu momento. É verdade, cada criança tem o seu momento, mas a gente tem que lembrar que tem alguns marcos fundamentais, né? Então, por exemplo, a criança em torno de 4 a 6 meses já começa a fazer alguns sonzinhos, né? Então, começa a fazer esses sons e isso é esperado. A criança muito quietinha, você já se preocupa, né? De 6 a 8 meses já começa o gugu, dadá, né? Próximo. Aí, mais ou menos lá para 1 ano, essa criança já dá significado para algumas palavras, papá, mamã, né, para o pai ou para a mãe. Então, já começam algumas palavrinhas curtas com significado. De 1 ano e 8 meses, mais ou menos, são umas 50 palavras com significado. Aí entram os sons onomatopeicos, como au, au, brum para carro, né, juntando tudo aí mais ou menos umas 50 palavras. Próximo.
E de 2 a 3 anos, essas crianças vão falar frases, mais ou menos o vocabulário de 300 palavras. Então, quando você tem uma criança de 2 anos e meio, que não fala, é um atraso importante, né? Já deveria ter sido encaminhado para o neurologista há um tempão lá atrás. Próximo. Bom, e por que a gente sempre fala assim, olha, hoje em dia, pensou em TEA, a gente já introduz o tratamento, a equipe multidisciplinar. Por que essa pressa, né? Que muitas vezes alguém fala, nossa, você está angustiando essas famílias, elas estão correndo igual loucos aí, por quê? Por que tanta pressa? Quando, até algum tempo atrás, até antes do ano 2000, a gente esperava fechar o diagnóstico com 4 anos e a gente introduzia o tratamento multidisciplinar. Hoje em dia, a gente sabe que esses primeiros 4 ou 5 anos de idade são preciosíssimos por causa da plasticidade cerebral. Ou seja, quando você estimula com profissionais capacitados, habilitados dentro do TEA, você é capaz de mudar a conformação, as conexões cerebrais. E a longo prazo, você melhora o prognóstico desse indivíduo. Né? O nosso objetivo é ter um adulto funcional. Então, a gente realmente tem que investir na equipe multidisciplinar. Eu quero deixar bem claro aqui que quando eu falo equipe multidisciplinar, eu estou falando em pessoas capacitadas. Então, quando a gente fala em fono, a gente quer falar um fono especialista em linguagem e TEA, 2 vezes na semana, pelo menos. Não adianta você fazer um fono qualquer, né? Um fono assim que trata, por exemplo, um idoso que tem um AVC. Não vai conseguir acessar a sua criança que está dentro do espectro. Então, a gente está perdendo um tempo precioso, a gente tem que lutar por profissionais capacitados, habilitados, que saibam tratar o TEA. A terapia ocupacional é muito importante. Quando a criança tem alteração sensorial, como eu já falei para vocês, né, tátil, gustativa ou auditiva, a gente precisa do TO para ajudar a melhorar esse comportamento dessas crianças. Agora, às vezes, não tem alteração sensorial. Então, a terapeuta ocupacional pode também ajudar, não necessariamente especializada em integração sensorial. 2, 3 vezes na semana. Quanto tempo? Tempo indeterminado. A gente não sabe por quanto tempo. A gente começa e vamos acompanhando, né? Com relação ao ABA, TIT, no caso, ou PECs, para as crianças que não verbalizam, são os 3 tipos de ciência que nós sabemos que funciona realmente, né? São métodos que funcionam cientificamente comprovados para essas crianças que estão dentro do espectro. ABA, TIT, PECs, todos os dias. Tá? No caso do ABA, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem casos de, em geral, os Estados Unidos fazem 40 horas de ABA por semana. Né? Você fala, mas como assim 40? Eles têm escolas, dentro da escola, voltada para o TEA, já tem o ABA. Aí já são 20 horas. As outras 20 horas, eles vão fazendo aquilo que a gente faz aqui, né? O ABA em casa, o ABA no consultório, enfim. O importante é fazer todos os dias, né? Não parar de fazer. Não é uma vez na semana, são todos os dias. Tá? Próximo. É muito importante a gente deixar bem claro, mais uma vez, que o tratamento para o TEA é um tratamento com equipe multidisciplinar, não é medicamentoso. A gente não trata com medicação o transtorno do espectro autista, tá? Até porque não é doença, né? Então, assim, a medicação é para aquele sintoma que está incomodando muito. Por exemplo, o menino que é muitíssimo agitado, que não para nem para prestar atenção na professora ou no terapeuta. Então, essas terapias não vão funcionar, a gente está perdendo tempo. O que é importante, então, da medicação? Para diminuir um pouquinho essa agitação, né? Ou aquela criança que não dorme em absoluto. Tem criança, eu tenho pacientes que estão no espectro que dormem, assim, 2 horas por noite, só. Então, imagina só a longo prazo como é que fica essa família. A gente é obrigado a introduzir medicação. Então, são sinais pontuais, assim, algumas questões pontuais que a gente introduz medicação para tratar o sintoma, não o TEA, tá? Bom, eu também quero aproveitar e falar aqui um pouquinho sobre a educação especial, né, que a gente sempre vem pedindo sempre para as famílias lutarem para ter, essas crianças têm direito, né, é um direito constitucional, a gente tem que lutar para que a lei seja realmente cumprida. Essas crianças têm direito a ter um apoio com um professor especializado em educação especial, para mudar, né, adaptar a parte pedagógica dentro da sala.
As tarefinhas também têm que ser adaptadas, as provinhas também têm que ser adaptadas, de acordo com cada indivíduo. Infelizmente, a lei não diz que esse professor tem que ser exclusivo. Aqui em Campo Grande, por exemplo, esse professor pode até acompanhar 6 alunos especiais, assim, alunos que precisam de adaptação. Infelizmente, é um absurdo, mas é assim que é. Mas, enfim, além disso, na hora do recreio, também essa criança tem direito a ter um professor para ficar ajudando ela, no sentido de estar ajudando a facilitar a entrada dela no grupo social, entre os seus pares, né? Sala de recursos, sala de reforço, enfim, várias coisas aí que a gente pode fazer a nível de escola para ajudar essas crianças na inclusão social. Eu acredito que, assim, falei o mais rápido possível, espero não ter ultrapassado muito meu tempo, a intenção foi mais ou menos falar algumas novidades, colocar sempre em pauta a importância da gente estar informando as pessoas, né, informando no sentido de estar empoderando essas famílias, né, tá orientando a própria sociedade com relação a esses indivíduos que estão dentro do espectro, para que sejam cada vez mais respeitados e incluídos na nossa sociedade. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, doutora Maria. Olha, tem uns comentários também aqui, a Fabiana. Também é importante falar que o tratamento indicado não é um medicamentoso. A Jocely, muito boa apresentação. Só foi uma pena não ter pelo menos uma criança negra nos slides. Aí fica, né? Vou Comentário, é ao resolver vivo, isso, tem gente. razão, tem razão, tem É, razão. com Vou certeza mudar ela isso, pode vai deixar. resolver, gente. Maria Olina, muito esclarecedora, ótima didática, excelentes informações, nos fortalece na caminhada, gratidão, muito esclarecedora. Importante destaque a equipe multidisciplinar, a Pai de Niterói presente aqui com a gente, Rosemira, Pai de Palmares, a Pai de Sapucaia do Sul também está aqui, muito edificantes essas palestras para um não tardio diagnóstico e insistência dos pais ou responsável são palestras que nos alertam de informações, o que antes não se tinham por muitos diagnósticos tardios. Muito esclarecedora a sua fala. Gratidão, Maria Eulina, nossa coordenadora de família nacional, Josiane.